Desde 2014, a Ucrânia passou por uma transformação secreta e radical. Seu serviço de espionagem, antes enfraquecido e desorganizado, tornou-se uma agência de inteligência temida, a qual vem realizando significativas operações capazes de atingir diretamente o coração do regime de Vladimir Putin. Reconstruída a partir de destroços soviéticos, a Ucrânia persegue os principais aliados de Putin em 3 continentes, cruzando todas as linhas vermelhas que a Casa Branca temeu tocar, como os generais de Moscou que planejaram uma vitória de 3 dias, os bombardeiros nucleares que ameaçaram o Alasca por décadas, e os mercenários do Grupo Wagner, que dividiram nações africanas como feudos pessoais. Enquanto as batalhas no fronte ganhavam as manchetes, os serviços de inteligência do país silenciosamente travavam uma guerra global secreta contra a Rússia, através da Diretoria Principal de Inteligência perseguindo líderes russos e realizando operações na África e na Síria, ou por meio da sabotagem às instalações russas e contrabandos de drones para dentro do território inimigo. Em pouco tempo, a fantasia de guerra rápida de Putin se tornou um horror a longo prazo. O alcance da Diretoria Principal de Inteligência se estende muito além das fronteiras da Ucrânia, expressando uma doutrina forjada ao longo de anos de guerra com a Rússia e estreita cooperação com parceiros ocidentais, como a CIA e o MI6. Embora a Ucrânia permaneça em segredo sobre seu papel em assassinatos seletivos, a precisão e o sucesso de suas operações recentes dizem muito. Como disse o importante analista Mark Galeotti, o Kremlin está bem ciente das capacidades dos serviços de inteligência da Ucrânia, acrescentando que as agências de segurança russas os tratam com considerável respeito profissional, mesmo que com igual aversão. Além da eliminação dos líderes militares russos, os ataques têm um propósito maior: expor as rachaduras no sistema político e de segurança da Rússia, abalar a confiança em sua liderança militar e enviar uma mensagem ao próprio Kremlin. Como explica a deputada ucraniana Oleksandra Ustinova, as vitórias militares ajudam a remodelar o cenário político, dificultando a sustentação da campanha russa e a lógica estratégica por trás da guerra secreta da Ucrânia. Mas a ascensão do país como potência e inteligência não aconteceu da noite para o dia. E não aconteceu sozinha. Depois que a Rússia iniciou sua guerra em 2014, tanto o SBU quanto o RUR ficaram desorganizados e com necessidade urgente de reconstrução. Problemas como infiltração russa, abandonos de agentes em fuga e paralisação das atividades por documentos perdidos vieram à tona após a invasão da Crimeia e do início dos conflitos no Donbass. A CIA viu nisso uma rara oportunidade de reconstruir um aliado-chave contra a agressão russa, mas permaneceu cautelosa com a SBU, sobrecarregada por seu legado soviético, seu histórico de corrupção e um profundo envolvimento em crimes econômicos. Embora a CIA tenha investido no SBU através da criação de uma nova unidade de espionagem chamada Quinta Diretoria, foi o RUR, a agência de inteligência da Ucrânia voltada para o exterior, que surgiu como a maior beneficiária do apoio ocidental, entre 2015 e 2016. A agência, sob o comando do então chefe Valery Kondratyuk, começou discretamente a preparar o terreno para uma guerra secreta, antecipando o dia em que a Rússia escalaria para uma invasão em larga escala. Logo depois, a CIA destinou milhões para treinar e equipar os agentes de inteligência da Ucrânia. O objetivo era mais amplo do que o apoio de curto prazo, buscando transformar os serviços de espionagem pós-soviéticos ucranianos em uma força moderna e proativa. De acordo com um ex-diplomata americano em Kiev, Kondratyuk assumiu riscos pessoais significativos para forjar a parceria, provavelmente entregando informações que não estava oficialmente autorizado a revelar. A aposta valeu a pena. Logo, os Estados Unidos começaram a receber dados confidenciais que não viam há décadas. Com a ajuda dos norte-americanos, a Ucrânia construiu uma rede de bases avançadas secretas perto da fronteira com a Rússia, como plataformas de lançamento para sabotagem, guerra eletrônica e missões de penetração profunda. O verdadeiro escopo do apoio da CIA permanece envolto em segredo. Grande parte da parceria é sigilosa, e as operações mais ousadas provavelmente ocorreram longe dos olhos do público. Um vislumbre dessa ousadia surgiu em agosto de 2016. Com helicópteros russos posicionados na Crimeia ocupada, as forças especiais do RUR cruzaram as linhas inimigas em um ataque de sabotagem. Um tiroteio rompeu com agentes de segurança russos. Segundo a agência, eles eliminaram o coronel Roman Kameniev, um dos principais comandantes do serviço especial russo. O incidente foi tão impactante que provocou ondas de choque nas capitais. O então presidente Petro Poroshenko interrompeu uma viagem ao exterior, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, considerou encerrar completamente o programa de operações secretas da Ucrânia. Joe Biden, o então vice-presidente, alertou o presidente ucraniano que isso não poderia nem chegar perto de acontecer novamente.
enquanto Putin ameaçou não deixar tais coisas passarem despercebidas. Aquele tiroteio na Crimeia moldaria mais do que apenas táticas. Forjou a identidade dos modernos serviços de inteligência da Ucrânia. A missão realizada por agentes da unidade de Budanov terminou com a morte de um comandante russo das forças especiais, filho de um general. Na sequência, a unidade, já conhecida por sua audácia, adotou um novo símbolo, uma coruja com uma espada perfurando o coração da Rússia. A coruja foi escolhida não apenas como símbolo de sabedoria, mas também por ser a predadora natural dos morcegos, o emblema das forças especiais russas, comumente conhecidas como Spetsnaz. Em 2021, os agentes de inteligência da Ucrânia não estavam apenas treinados para a guerra, eles também estavam realizando missões globais, como uma arriscada operação em áreas controladas pelo Talibã. O Washington Post noticiou que, no final de 2024, a inteligência ucraniana enviou cerca de 20 operadores experientes de drones e cerca de 150 drones aos rebeldes sírios para auxiliar na luta contra o regime de Assad, um eco da promessa anterior de Budanov de que a Ucrânia caçaria os criminosos de guerra russos em qualquer parte do mundo. Na África, o RUR apoiou esforços para atacar mercenários do grupo Wagner no Sudão e no Mali, incluindo uma emboscada que eliminou 84 deles escolhidos a dedo por terem participado dos primeiros conflitos, na Ucrânia em 2014. A colaboração entre a CIA e a Ucrânia surgiu após os protestos políticos daquele ano, que levaram o presidente pró-Rússia da Ucrânia, Viktor Yanukovych, a fugir do país, seguidos pela anexação da Crimeia e pelo armamento de separatistas nas regiões orientais de Donetsk e Luhansk. Os locais de treinamento ficavam fora de Kiev, onde recrutas cuidadosamente selecionados recebiam instruções de agentes da CIA. O plano era formar unidades capazes de operar atrás das linhas de frente e trabalhar como grupos secretos, disse um funcionário ucraniano envolvido na iniciativa. A agência forneceu equipamentos de comunicação seguros, equipamentos de escuta que permitiram à Ucrânia interceptar ligações telefônicas e e-mails russos, e até mesmo forneceu disfarces e uniformes separatistas, permitindo que os agentes entrassem mais facilmente nas cidades ocupadas. Mas as operações logo tomaram um rumo letal. Ao longo de um período de 3 anos, pelo menos meia dúzia de agentes russos, comandantes separatistas de alto escalão ou colaboradores foram eliminados. Zilin, líder de um grupo militante pró-Rússia, foi assassinado a tiros em 2016 em um restaurante em Moscou. Um ano depois, foi a vez do grande comandante rebelde conhecido como Givi, durante uma operação na qual uma mulher foi recrutada para plantar uma bomba ao seu lado. Mais tarde, autoridades iriam confirmar que isso era obra do SBU. A partir de 2015, a CIA embarcou numa missão sigilosa, reconstruir do zero o serviço de espionagem militar da Ucrânia. Pequeno, ágil e menos infiltrado por espiões russos, virou a aposta central dos Estados Unidos. Além do financiamento e do treinamento, receberam unidades especiais voltadas para espionagem eletrônica e ações secretas. A aliança foi tão profunda que agentes da CIA tinham acesso direto às interceptações ucranianas, incluindo comunicações do exército russo. Hoje, o RUR é uma peça-chave na guerra em curso. Como disse um ex-agente americano, eles eram o nosso projeto. Reconstruímos do zero. Valentin Nalivashenko chefiou o serviço de segurança após a deposição do presidente Yanukovych. Em uma reportagem do New York Times publicada em fevereiro de 2024, revelou que a cooperação entre o SBU e a CIA, iniciada há uma década, opera em um nível muito mais próximo do que se conhecia anteriormente, e declarou: hora após hora, eu percebia que o SBU estava destruído. Todos os arquivos sobre a Revolução do Maidan haviam sido queimados no pátio da agência. Muitos documentos importantes haviam sido enviados a Donetsk pelo pessoal de Yanukovych. A CIA foi muito rápida e profissional em nos auxiliarem com o objetivo de reconstruir as capacidades de inteligência da Ucrânia em ciberdefesa, com hardware e software, que começamos a usar para defender a Ucrânia de incursões financiadas ou apoiadas pela Rússia. Segundo ele, o primeiro passo era construir uma ponte de confiança. Para isso, foi necessário erradicar qualquer traidor, informante ou agente pró-Rússia no SBU. Isso significou que, em uma semana, mais de 90% da alta liderança foi demitida. A participação da CIA na modulação do atual modus operandi da Ucrânia já não é mais segredo para ninguém. Para Nalivashenko, uma grande vantagem é que hoje a Ucrânia está trabalhando de forma eficaz, com agentes profissionalmente treinados, especialmente em contra-terrorismo e contra-inteligência. O que ainda está em aberto é até que ponto essa profunda influência trará frutos sustentáveis no longo prazo. Quando os bombardeios silenciarem e a poeira da guerra baixar, restará uma pergunta inevitável:
a Ucrânia conseguirá manter sua soberania, sua estrutura de defesa e seu viés ocidental, mesmo vivendo à sombra de uma potência vizinha que nunca deixou de observá-la de perto? O verdadeiro teste talvez não seja somente vencer a guerra, mas sustentar em tempos de paz o modelo que nasceu dela. Se você gostou de saber sobre essas informações, curta e inscreva-se para mais.